Gravação iniciada. Então vamos lá. Qualquer dúvida você pode perguntar, tá? Tá bom, Kaique. Então, hoje a gente vai conversar, né? A gente vai fazer um preparatório aí para a disciplina de física. Então, mês passado, se eu não me engano, foi dia 20 e pouco, a gente fez o de matemática e a gente viu a parte de trigonometria e equações. Então, a gente vai falar um Isso pouquinho. mesmo. Foi? Foi isso mesmo. É, né? Em abril, eu falei acho que março, mas foi abril. E, Abril. e aí, hoje, então, na aula de física, a gente vai trabalhar um pouco com movimento uniforme. Então, o que geralmente cai no vestibulinho? É a parte de velocidade. Tá? Então, a gente vai acabar focando É. na velocidade, mas aí, para isso, a gente tem que entender alguns conceitos para conseguir aplicar essa fórmula corretamente. Ela é uma única fórmula, e a partir dela a gente consegue ter algumas variações. Tá? Que fórmula que é essa? É a seguinte. Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Já viu essa fórmula? E, Sim, né? Eu comento com os alunos que tem uma forma de a gente gravar ela, que é o vovó sabe tudo. É uma maneira aí de sim. você gravar essa forma. Tá? Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, antes de a gente começar a aplicação dessa fórmula, vamos entender o que é esse ΔS. Quando a gente fala ΔS, é esse cara aqui, ó, esse triângulo S, o triângulo ele chama delta, tudo bem? Tudo bem. Sempre quando a gente vê esse delta, a gente está falando de uma variação. Então, variação de espaço. Então, essa é uma variação de espaço. Tudo bem? Tudo bem. Então, você imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui uma reta, um trajeto retilíneo, tudo bem? Então, aqui eu tenho a minha origem, aqui eu tenho um espaço 1, aqui eu tenho um espaço 2, e aí, vamos ampliar um pouquinho aqui, coisa diferente. Aqui eu tenho meu espaço 3. E aí, eu finalizo aqui. E aqui eu poderia dizer que eu tenho meu espaço 4. Beleza, tudo bem? Bem, Kaique. Tá. O que acontece? Quando a gente pensa, então, ó, eu tenho marcos, tá? Então, aqui eu vou chamar, na verdade, de marco 1, que são pontos, tá bom? Então, marco Tá. 2 e marco 3. Quando eu falo do meu ΔS, eu estou buscando o quê? Uma variação de espaço. Aqui eu vou chamar de origem. Tá? Então, por exemplo, se eu falo para você que eu quero calcular o meu ΔS1 aqui, o que eu estou buscando? Eu estou buscando a variação que existe nesse espaço específico. Tudo bem? Nesse Tudo espaço bem. específico, certo? Quando eu falo, por exemplo, de um ΔS2, ΔS2, eu estou buscando uma variação de espaço que ocorre nesse daqui. E aí, assim por diante. Beleza? Certo. Beleza. Só que como que eu calculo essa variação de espaço? O que você acha? Quando eu falo variação, o que você pensa? Tem alguma ideia? Variação? E O espaço percorrido? a variação é o espaço percorrido. Então, dentro aqui desse, por exemplo, da origem até o marco 1, qual foi o espaço que eu percorri? E aí, para isso, quando a gente fala de variação, a gente consegue abrir isso ainda mais, tá? Então, a variação, ela sempre vai ser um espaço final menos o inicial. Então, sempre, 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 quando eu falo de variação, eu estou falando do espaço final menos o inicial, no caso de variação de espaço. Certo. Tudo bem? Tudo bem, Kaique. Então, quando eu falo, por exemplo, do meu delta S1, o que seria essa variação S1? Seria o marco 1 menos a origem. Certo. Tá? Aqui nós vamos ter valores. Então, por exemplo, o meu marco 1 é 20 quilômetros, a minha origem é zero. Então, qual que é a variação? Qual foi o espaço que eu percorri? Eu percorri o espaço de 20 quilômetros, porque essa é a variação S1.
Tudo bem? Tá bem. Tá. Então, ó, vamos melhorar isso. Ó. Vamos colocar aqui 0 km, aqui 20 km, aqui 40 km, tá? Então, ó, marco 2, 40 km. Marco 1, 20 km. Então, por exemplo, qual que é a variação de espaço S2? 40 km. 40 ou é 20? Ó, variação é sempre o final menos o inicial. Então, qual é o meu final? O meu final é o 40 km, tudo bem? Certo. E qual que é o meu inicial analisando essa variação? Ah, no caso aí percorreu Então, 20 km, né? Que é isso, 40 menos 20. isso. Então, eu tenho o quê? Eu tenho, quando eu comparo do Marco 1 para o Marco 2, eu tive uma variação de 20 km. Eu percorri É. 20 km. Uhum. Tá claro isso? Tudo bem? Sim, sim. Sim? Então, quando eu falo, quando você vê esse delta, variação. Então, variação de espaço. Por que que isso é importante? O exercício ele pode vir de três maneiras. Ele pode trazer uma imagem, de quatro, então, na verdade, né? Quatro maneiras. Ele pode trazer uma imagem, igual eu fiz aqui, pedir para você analisar. Ele já pode, no enunciado, falar para você: a variação de espaço é tantos quilômetros. Então, você já sabe que isso já é de cara o delta S. Tudo bem? Sim, Ou ele te fala, ó, eu tenho um espaço inicial de tanto e um final de tanto. Calcule a variação, entendi. tá? Então ele pode ser apresentado dessa maneira. Tá claro? Tudo bem? Sim, sim, Kaique. Tá. Então, diante disso que a gente conversou sobre variação de espaço, quando você olha isso daqui, ó, variação ΔT. ΔT é a variação de quem? Do tempo. Do tempo. Então, ó, variação de tempo. E como que eu calculo variação de tempo? Tempo final menos tempo inicial? Exato, tempo final menos o inicial. Então, sempre a variação vai ser o final menos o inicial. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não, que tranquilo, Kaique. Então, ó, por exemplo, aqui eu estou falando o seguinte, ó, eu quero calcular a variação de espaço, tá? Então, ó, delta S, certo? E aí eu tenho um tempo 1 e um tempo 2. Então, quando eu analiso isso daqui, ó, eu tenho um delta S. Vamos pensar o seguinte, tá? Quando eu falo de S1 e S2, você tem que imaginar que existe um vínculo, tá? Então, eu posso fazer uma Aham. tabelinha. Então, eu posso fazer uma tabela de tempo e espaço. Então, por exemplo, se eu tenho aqui T0, aqui eu tenho S0. Se aqui eu tenho T1, aqui eu tenho S1. Se aqui eu tenho T2, aqui eu tenho S2. E assim por diante, tá bom? Certo. Tá ficando claro? Tá tudo bem? Sim, Sim, tá. Então, ó, por exemplo, o meu S1 ele vai estar vinculado ao T1. Então, quando o meu tempo 1 ele existe, qual é o meu espaço 1? é o 10 metros. É o 10 metros, isso mesmo, ó, que é esse cara aqui, ó, o circular. É esse daqui, ó. Então, ó, 10 metros. Então, ó, S2 está vinculado ao T2. Então, se o T2 existe, qual é meu S2? 50 metros. 50 metros. Aí eu quero calcular o quê? Variação de espaço. Então, a variação de espaço ela vai ser o final menos o inicial. Quem é meu final aí? Final 50 metros. Ó, repare o seguinte, tá? Sentido é muito importante para mim. Olha o sentido, tudo bem? Ah, Acabei de grifar aí. Então eu sei o quê? Que o T2 é o final devido a esse sentido, a essa orientação. Eu sei qual é o sentido que o carro está percorrendo, beleza? beleza. Tá? Então, ó, o que você falou tá certo. Então, ó, final S2, inicial S1. Então eu faço o quê? 50 menos 10. Quanto que eu percorri na realidade? 40 metros. 40 metros. Aí acabou aí. Tudo bem? Tudo bem. Dúvidas? Não, aqui tá tranquilo. Tranquilo? Tá.
E essa daqui, ó, como que ficaria? Quem é meu S1? O S1 aqui é 50 metros. Ó, repare o seguinte, tá? Ó, setinha aqui em cima, ó. Eu sei a direção, o sentido desse carro, tá? Então o que você falou tá certo. 50 metros. Quem é o S2? 2 é o 10 metros. 10 metros. Portanto, quanto que é a minha variação? Tração é 40 metros. 40, será? Vamos lá, quem é meu final? 40 negativo, porque o final é o Isso, 10. positivo. Porque vai ficar 10 menos 50. Então, ó, menos 40. Então, menos 40 metros, tá? Vamos lá. Ô, Quando Kaique, esse... Oi. nesse caso, menos 40 metros, seria uma forma de indicar que o carro está na posição contrária ao sentido da pista, mais ou menos isso? Isso, perfeito. Era isso que eu ia falar. Muito bom, isso mesmo. Quando a gente vê esse sinal de menos, tá? O que que significa para a gente? Que o sentido é contrário, tá? Então, se eu estou falando para você que o positivo está indo para cima, quando eu vejo menos, significa que ele está indo para Para baixo, isso. Quando eu falo para você positivo está indo para a direita, quando eu vejo negativo está indo para para a esquerda. esquerda. Então, o menos, quando ele aparece no meu cálculo, no resultado, significa que eu só estou invertendo o sentido. Eu estou tendo um sentido contrário ao que eu adotei, tudo bem? Entendi. Perfeito, é essa Tá mesma bom. análise, tá? Então, esse menos, ele só está indicando o sentido que está contrário. Então, por exemplo, no de cima positivo, está indo para a direita. No de baixo, me deu negativo o resultado. Por quê? Porque ele está indo para a esquerda agora. O espaço percorrido, ele continua sendo 40 em ambas as situações. Só que um é 40 para a direita e o outro é 40 para a esquerda. Tudo bem? Tudo bem. E o de baixo, como que ficaria? O espaço percorrido. Vamos aí, Kaique. Isso não deu problema. Aí Foi? voltou o som aqui. Tava no fone de ouvido, acabou a bateria aqui. Coloquei no meu voz, tá tranquilo agora. Ah, tá. E aí, como que você acha que ficaria o último? Eu não entendi a sua Ah, voz aí. Vamos então, lá. assim, é o seguinte, a gente quer calcular a variação de espaço desse último, tá? Quanto que vale meu Sei. S1? O S1, o S1 aqui é 10. Isso. E quanto que é o S2? O S2, Uhum. menos 10? Menos, será? Ó, 10 também. isso. Para ser menos 10, teria que estar no planinho cartesiano ali. Então, aqui, ó, aqui teria que estar menos 10. Tá 10 positivo, então é 10 também. Mas quanto que é meu Tá. espaço percorrido? O Ixi, agora. que que é delta S? É a variação de espaço. Isso. E como que eu abro isso ainda mais? Espaço final menos espaço inicial. Isso. Então, ó, eu tenho final 10, inicial 10. Portanto, quanto que é a minha variação de espaço? Zero. Ah, entendi. Zero, ó, eu tô no mesmo, ó. Sim, sim. Tudo bem? Então, eu tive uma variação nula ali. Variação de espaço nulo. Tudo bem? Entendi. Não importa o caminho que ele percorreu. É, Se o espaço final for no mesmo local do início, é zero. entendi. Tá bom? Que é a variação. Certo. Agora, ó, o que que eu quero? Quero que você pense nesse daqui, ó. Aí eu já corrijo, pode ser? Tá. Pra você exercitar um pouco isso da questão de espaço, tá? Eu vou dar um zoom. Dá pra você enxergar? Dá sim, Kaique. Dá, então tá Dá, bom. agora dá. Assim que você finalizar, você me avisa que eu já corrijo, tá? Tá bom.
Kaique? E aí, tudo bem? Conseguiu? Acredito que sim. Tá, então vamos lá. Bom, A então, letra o A, que que você fez? passo inicial do ciclista, Isso, 10 metros. perfeito, ó. Então, aqui eu tenho que o S0 é igual a 10 metros, porque aqui não teve além do 0 segundo, certo? Sim, Então, ó, como você poderia colocar isso? É que lá vai ser de múltipla escolha, tá? Mas, ó, sim, espaço inicial, S0 do ciclista é o S0 no instante. Então, lembra que eu falei para você que você vai relacionar tempo e espaço? sim. Então, logo S0 vale 10 metros. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Item B. Quanto que deu essa variação? Deu 20 metros. Perfeito, ó. Então, a variação, vou direto, tá? Então, a variação, ela vai ser igual ao final menos o inicial. Tudo bem? Sim. Ele está falando de um tempo de 8 a 2. Então, ó, meu 2 está aqui e meu 8 está aqui. Qual é o final? Final é 40 metros. Então, ó, 40 metros menos o inicial, Que seria o 20. 20 metros. 40 menos 20, 20. 20 metros. Uma observação importante, tá? Aqui a gente está trabalhando só com a parte de espaço ainda, então tá mais tranquilo, tá? Sim. Mas unidade de medida é muito importante. Quando a gente entrar em velocidade, você vai ver isso. Mas, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com metros, você falou certinho, 40 metros menos 20 metros como resultado. Perfeito, mas sempre fica atento à unidade de medida, tá? Tá. Então, daqui a pouco eu vou explicar como a gente faz conversão. E o C? Você deu 100 metros. Bem, cadê? Ó, vamos lá. Agora, presta atenção, ó. 12, 90 metros. isso, eu tenho 100 e no zero eu tenho 10. Ele não está partindo do 0 metros, ele está É partindo. verdade. Então, ó, delta S vai ser igual a S final menos o S inicial. Então, eu Olha, tenho, descuida, hein? Se fosse na prova já era menos um ponto besta, né? detalhe. Então, 90 metros. Cuidado, tá? Porque a gente acaba Tá. vinculando, né? T0 segundo, eu estou partindo do 0 metros. Mas não necessariamente, Uhum. tá? Então, imagina que ali ele começou essa contagem a partir do quilômetro 10. Então, para ele, os 0 segundos foi a partir do quilômetro 10. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Não, tá tranquilo, Kaique. Tranquilo? Tá. Certo. Aí, o que que eu quero que agora a gente analise? A gente vai trabalhar um pouco de conversão, tá? Então, ó, quando Tá. eu penso de velocidade, quando eu penso na velocidade, qual é a formulinha que eu uso? Delta S sobre delta T. Isso. Então, ó, você falou certinho. Então, velocidade vai ser igual a delta S sobre delta T. E aí a gente tem algumas unidades mais comuns utilizadas, tá? Então, quando a gente fala de delta S, é espaço. Então, eu posso utilizar quilômetro ou metro, geralmente, tá? Uhum. Quando eu falo de tempo, eu posso utilizar hora ou segundos. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Então, a minha velocidade, ela pode ser dada. A velocidade pode ser dada em quilômetros por hora
ou metros por segundo. Beleza? Certo. Tranquilo isso? Tranquilo. Tá. Então, qual que é o nível de conversão que existe, tá? Quando a gente pode, para fazer as conversões, eu já vou te passar o fator que a gente utiliza. Então, eu sei que 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. O que significa isso, Thiago? Se eu estou de metro por segundo e quero ir para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Certo. Tá? Esse é um fator que você precisa lembrar, beleza? Certo. Agora, se eu estou de quilômetro por hora e quero chegar em metros por segundo, eu divido por 3,6. Entendi. Isso facilita muito os nossos cálculos, tá? Hum? Tranquilo? Tranquilo. Então, velocidade, ΔS sobre ΔT, ela pode ser dada, unidade de medida de velocidade, tá? Quilômetros por hora ou metros por segundo. Kaique, não existe metros por minuto, não existe quilômetros por minuto? Existe, tá? Só que quando a gente fala de um vestibular, né, um vestibulinho, eles acabam adotando essas duas unidades de medida, que é por convenção, né, pelo Sistema Internacional de Unidades, as mais utilizadas. Sim. Então, na resposta, ele pode te dar lá no enunciado, metros por minuto, mas a resposta, com certeza, ele vai pedir em quilômetro por hora ou metros por segundo. Tá? Entendi. Mas no vestibulinho, isso em exercícios, tá? Agora, no vestibulinho, ele já vai te passar em quilômetros por hora ou metros por segundo. Certo. Tá bom. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Kaique. Então, ó, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Quer tentar fazer esse? É de Vamos. velocidade. Você vai calcular a velocidade utilizando a formulinha ΔS sobre ΔT. Certo. Tá? Então, ó, presta atenção. Ele te passou aqui. Ele te passou o espaço, ele te passou o tempo. Aí ele pede para você calcular a velocidade. Beleza? Certo. Tá Depois que bom. você, depois que você calculou a velocidade, ele pede para você converter em quilômetros por hora. Tá. Tá bom? Tenta fazer que eu já corrijo. Tá bom. Vou fazer aqui. Prontinho, Kaique. E aí, quanto deu? Em quilômetros deu 36 quilômetros. Por hora. Isso mesmo. Ó, então vamos lá. Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, tudo bem? Certo. Então, a velocidade vai ser igual. Ele já está te falando que ó, um atleta percorre a distância de 100 metros. Então, ele já está te dando a variação, entendeu? O delta S, né? Isso, eu já te passando isso de cara. Então, quanto que é o ΔS? 100 metros. Então, ó, 100 metros. Vou deixar aqui em vermelho a unidade. Então, metros. Dividido pela variação de tempo que foi de 10 segundos. 10 segundos. Então, ó, 100 dividido por 10. 10. Então, ó, 10. Qual que vai ser a unidade de medida? Aqui é metros por segundo. Metros por segundo. E você sabe que 1 metro por segundo equivale a quanto? 3,6 km. Aí você multiplica, ó, então por 3,6. Então 10 vezes 3,6, 36. 36 quilômetros por hora. Belezura, tudo bem? Certinho. Dúvidas? Tranquilo.
Não? Tá. Então, ó, faz essa daqui para mim, então. Mais uma. Vamos lá. Prontinho, Kaique. E aí, deu certo? Eu acredito que sim. Tá. Você está conseguindo ver minha tela bem? Tô. Ah, então tá bom. Ó, então vamos lá. Um estudante que iniciava o ensino médio viajou de carro com seu pai e notou que os postes estavam regularmente distribuídos ao longo de um trecho da estrada. Seu pai pediu que avaliasse a distância entre dois postes consecutivos. Para isso, o rapaz mediu o intervalo de tempo correspondente à passagem de dois postes consecutivos por um determinado ponto de sua janela, obtendo 10 segundos. Então, esse 10 segundos já é o intervalo de tempo, a variação Sim. de tempo, tá? E aí é o seguinte, Thiago, no exercício pode vir como variação de tempo ou intervalo de tempo, tudo bem? Certo. O estudante notou que, nesse intervalo de tempo, o velocímetro do carro indicava 90 km por hora. Qual foi a distância em metro que o estudante encontrou? O que eu recomendo, tá, Thiago? A gente realizar a conversão já direto dessa velocidade. Sim. Tá? Então, a gente converte essa velocidade para metros por segundo e aí aplica na fórmula da velocidade. Certo. Para não misturar unidades. Porque imagina o seguinte, você não faz conversão antes. Aí vai ficar quilômetro por hora, segundos, tudo misturado.
Então, cuidado com isso, tá? Certo. Analisar as unidades de medida é muito importante. O que que as pessoas elas acabam errando? Elas acham que é só colocar na fórmula e acabou. Não, eu preciso dar uma olhada se eu preciso realizar uma conversão ou não. Tudo bem? Sim. Tá. Então, ó, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte, ó, a gente vai converter, tem a velocidade média de 90 quilômetros por hora, e eu vou converter isso para metros por segundo. Como que eu converto quilômetros por hora para metros por segundo? Vou dividir por 3,6. Isso. Eu divido isso por 3,6. Quanto que dá? Você conseguiu fazer? Eu acabei de apagar aqui, deu 25. Isso mesmo, 25 metros por segundo. Tá tranquilo essa parte de 90 dividido por 3,6, divisor com decimal, tudo bem? Sim, aí tranquilo. Você fez no papel ou fez na calculadora? No papel. Ah, então sucesso. Só Porque que, lá você não... só que quando eu fui montar o 90 quilômetros por hora, eu não converti de início, por isso que eu demorei um pouco. Depois eu fiz de novo, eu converti aqui, né? Aí deu Aí certo. demorou um pouco. Não, sem problemas. Mas você utilizou a calculadora para fazer a divisão? Não, só no Ah, então papel. tá, porque o que acontece é lá você não vai ter o recurso da calculadora científica, Sim. né? Então vai treinando realmente essa divisão no, como se fala? No papel. Então, ó, só para deixar Papel. registrado, tá? Para o pessoal que vai assistir depois. Então, por exemplo, ó, 90 dividido por 3,6. Eu quero tirar essa minha vírgula do divisor, então eu acrescento aqui um zero. Tudo bem? Então, Isso. ó, vírgula zero aqui no dividendo. Quando eu faço isso, eu tenho, então, 900 dividido por 36. Eu tiro a minha vírgula. Tudo bem? Certo. Aí, ó, quantas vezes o 36 cabe dentro do 90? Cabe duas vezes. Então, 2 vezes 36, 72. Então, aqui fica 8, aqui fica 1. Então, 10 menos 2, 8. 8 menos 7, 1. Aí eu vou descer meu zero. Quantas vezes o 36 cabe dentro do 180? 5 vezes. E aí, 5 vezes 36 é 180. Acabou. Beleza? Certinho. Tá? Então, agora sim, eu posso trabalhar com essa minha velocidade de 25 metros por segundo. Então, reparem, ó, velocidade em metros por segundo, tempo em segundos, tudo bem? Tudo bem. Logo, o meu espaço vai ter qual unidade de medida? Metros por segundo. Metros por segundo? O que que é metros por segundo? Espaço percorrido? Isso. Metros, metros. Metros, isso. Metros por segundo é velocidade. Então, o espaço É, percorrido vai ser dado em metros. Então, ó, metros. velocidade é igual a delta S sobre delta T. Então, a velocidade, 25, delta S é o que eu quero, dividido pelo tempo que ele me passou de 10. Tudo bem? Certo. Eu vou cair numa equação de primeiro grau, né? Ó, vou isolar minha incógnita da delta S. O 10 que está multiplicando, desculpa, o 10 que está dividindo, passo para o outro lado da igualdade, Multiplicando. multiplicando. Então, 25 vezes 10. Portanto, quanto que é meu espaço percorrido? 250 metros. Isso aí. Tranquilo? Tranquilo, Kaique. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, aqui por enquanto tá para encarar bem, por enquanto. Então, tá bom. Então, ó, é o seguinte agora. Agora a gente vai trabalhar um pouco com a parte de movimento uniforme, tá? Então, Certo. para o movimento uniforme ser válido existir, tem três condições, tá? Que eu preciso analisar. O que vai ser importante você lembrar? Que quando eu pego trechos do meu espaço, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um espaço retilíneo, por exemplo, tá? Tá. Então, eu tenho um espaço retilíneo. Quando eu pego trechos do meu espaço, então, por exemplo, peguei o trecho rosa, vou comparar com o trecho verde, vou comparar com o trecho azul, as velocidades elas vão se manter constante, tudo bem? Certo. Então, a Aham. velocidade ela se mantém constante dentro desses trechos. Velocidade constante. Isso.
Tudo bem? Certo. Então, ó, para trechos que eu analiso variações de espaço sobre variação de tempo, eu vou ter uma velocidade. Então, por exemplo, cor de rosa. Eu quero calcular a velocidade ali. Eu tenho um ΔS sobre um ΔT, concorda? Sim, E aí eu tenho uma velocidade aqui, por exemplo, de 10 quilômetros por hora, certo? certo. Quando eu analiso o trecho verde agora, eu não tenho um outro ΔS ou outro ΔT? Sim, Na realidade, eu tenho o quê? Eu tenho S final e S inicial diferentes, mas o ΔS e o ΔT são iguais, porque aí eu vou ter ainda 10 quilômetros por hora. Vamos pegar um certo. exemplo, ó, vamos pegar um exemplo para visualizar melhor. Aqui eu tenho, vamos lá, zero tempo, tá? T0, T1, 2, C, 2 horas, por exemplo, T2, 4 horas. Aqui eu tenho S0, 0 pode ser, S1, 20 quilômetros, S2, 40 quilômetros. Tudo bem? Certo. Calcula para mim a velocidade no trecho cor-de-rosa. A velocidade? Uhum. Velocidade. Qual que é a variação de espaço no trecho cor-de-rosa? O 20 quilômetros. que você fez? No trecho rosa, É. é o S final Aham. menos o S inicial, né? Perfeito. 20 menos 0 quilômetros. Então deu 20. Calcula a variação de tempo para mim. Variação de tempo é 2 horas, que é o tempo final menos o tempo inicial. Ó, 2 horas. Quanto que dá isso? Deu 10 km. 10 km Velocidade 10 km por hora. por hora. Perfeito. Tudo bem? Então, o que que é isso Tudo aqui, ó? Esse bem, é do trecho cor-de-rosa, tá? certo. Vamos calcular do verde agora. Vamos lá. Então, ó, qual que Ver é o espaço percorrido no verde? 20 quilômetros também. O que S que você fez? final menos S inicial. Isso. 20 quilômetros. E qual que é a variação de tempo? É 2 horas também. É tempo final menos tempo inicial. Repare o seguinte, ó, presta atenção. O T2 é 4, o T1 é 2. É diferente lá do T0 que era 0, tudo bem? Sim, Então, ó, para tempos diferentes, espaços diferentes, eu tenho o mesmo intervalo, logo eu tenho a mesma velocidade. Tudo bem? sim, Então, eu posso afirmar que eu tenho o quê? Um movimento uniforme, porque a minha velocidade é constante. certo. Tudo bem? Tudo bem. É como se fosse uma progressão aqui, né? Isso é. Tá. Entendi. Ô, Kaique, movimento retilíneo uniforme variado cai também, né? Você chegou a dar uma olhada no edital? Sim, lá consta que sim. Olha, se for cair, é muito, muito pouco, viu? É O que vai, mesmo? o que vai ser mais cobrado é o uniforme retilíneo, Caramba, entendi. tá bom? Mas assim, Bom saber disso. dá uma olhadinha, mas também estuda a parte de movimento uniforme, retilíneo uniforme, que é o MRU, Uhum. tá bom? Agora, Ô, Kaique, só uma pergunta. hum, Qual é a diferença de movimento uniforme e movimento retilíneo uniforme? Tem alguma diferença ou só é mudança de nome? não, não tem nenhuma diferença. O que acontece é o seguinte, ó. Quando a gente fala do movimento uniforme, ele é uma classe, tudo bem? Tá.
Tá? Aí, quando a gente Certo. fala do movimento retilíneo uniforme, é que ele está dentro da classe dos movimentos uniformes. É que a gente pode ter movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo circular. É movimento Ah, uniforme circular. entendi. É que aí a gente tem Eu vi o algum. MRO e o MCO. Só que ambos são movimento uniforme. Então a gente tem o movimento retilíneo uniforme e movimento circular e uniforme. Entendi. Tá bom? Então o movimento uniforme variado está dentro da classe movimento uniforme? Também ou não? Uniforme variado? Não, Ou aí não. não? Não. Porque quando a gente fala do uniforme, a gente está pensando que é uma velocidade que é constante e é uma aceleração nula. Quando a gente fala Entendi. do movimento uniformemente variado, a gente está pensando que a aceleração ela é diferente de zero. Ou seja, a velocidade ela não é mais constante. Ela varia, né? Ela varia, isso. Entendi. Lembrei. Tá bom? Legal, cara. Certinho. Mas assim, acabe estudando essas duas categorias, tá? Tá. Circular é muito difícil cair. Então estuda mais ali o MRU e o MRUV, Tá. tá bom? Agora o circular é mais difícil cair, Certo, tá bom. tá bom? Podemos ir para o exemplo? Bora. Tá. Ficou clara essa ideia? Tá tudo bem? Sim, Kaique. Tá. Tenta fazer esse daqui para mim, por favor. Dá um zoomzão aqui. Vai. Dá para enxergar? Tá. Tá sim. Vamos lá. Eu vou ter que embora. Tá.
E aí, tá tudo bem? Tá conseguindo? Tá fritando um pouco a cabeça aqui no item C. Não sei. Olha, é, Ó, pensa o seguinte. Então, o valor da velocidade, supondo a constante nesse trecho, né? Então, é o uhum, seguinte. Você tem um ΔS que você calculou no item B, certo? sim, E aí você tem o tempo que você calculou no item A. certo. Aí você É coloca na 15 fórmula de minutos. velocidade. Porque o que que acontece, ó? Ele te passou duas situações, dois trechos. Deixa eu ver. Um automóvel passou pelo Marco 12 de uma estrada. Não, ele te passou um único trecho. Então você tem que calcular tanto a variação de espaço nesses trechos, nesses espaços, quanto a variação de tempo. E aí você coloca na fórmula direta de velocidade, para descobrir a velocidade do automóvel. Quanto que deu o Certo. seu delta C? O delta T é 15 minutos. O delta T? Isso, o delta T 15 minutos, isso. Só que faz o seguinte, transforma isso para hora. 15 minutos em hora dá quanto? Vocês sabem? A hora vai dar Dá um quarto de qualquer hora. de hora. Oi? Dá um quarto de hora. É, isso mesmo. Então trabalha com esse um quarto de hora. Certo. Porque o seu espaço ele está em quilômetro, então você não tem que transformar isso para É, metro, entendeu? é melhor transformar, no caso, O o tempo. tempo em hora do que transformar quilômetros em metros? É que, na verdade, você tem que, obrigatoriamente, você vai ter que transformar o tempo, né? Porque ele está em minuto, aí você precisa trabalhar com ele em segundo ou hora. Se você for trabalhar com ele em hora, você já tem o espaço em quilômetro, então sucesso, aí é direto. Agora, se você quiser converter o tempo em segundos, você tem que pegar a variação de espaço e converter para metro. Aí são duas É, conversões, entendi. tá? A velocidade deu 60 km por hora, Kaique, é isso? Isso mesmo, 60 km por hora. Certo, agora eu vou calcular dele, então.
Velocidades. E aí, ajuda? Tudo bem? Aí que essa última D aqui tá complicada. Vou te ajudar. Então, vamos lá, ó. Vamos Tá, corrigindo A, B e C, aí quando chegar na D a gente faz junto, tá bom? tá. Então eu tenho o seguinte. Vamos ver o que a gente tem de informação. Então a gente tem. O automóvel passou pelo marco de 12 quilômetros numa estrada 7,5. Então eu poderia dizer que eu tenho aqui um S1 e o T1, tudo bem? Certo. Então, temos um S1 igual a 12 quilômetros, e eu poderia dizer que eu tenho um T1 igual a 7 horas e 5 minutos, beleza? Certo. Aí depois ele falou que às 7h20 ele passou pelo marco 27 quilômetros. Então eu poderia dizer que eu tenho um T2 igual a 7 horas e 20 minutos e um S2 igual a 27 quilômetros. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Perguntas? Não, e nessa parte, tranquilo. Item A, o intervalo de tempo em hora, tá pedindo em hora, decorrido entre as passagens pelos marcos de 12 e 27 quilômetros. Então, eu sei o seguinte, que para eu calcular o item A, eu tenho que trabalhar com o intervalo de tempo. E o intervalo de tempo, ele é o tempo final menos o tempo inicial, tudo bem? Certo. Então, ó, 7 horas e 20 menos, que é o final, né? Menos 7 horas e 5 dá quantos minutos? Deu 15 minutos. Deu 15 minutos. E eu sei o quê? Que se eu for converter isso para hora, ó, conversão, tá? Eu sei que uma hora tem 60 minutos, tudo bem? Certo. Quando eu faço a conversão, então, de minuto para hora, eu preciso dividir por 60, Certo. tá? Que aí aqui eu vou simplificar, tá? Então eu consigo dividir por 15 por 15. Então eu posso dizer que eu tenho um quarto de hora. Um quarto. Certo.
Aqui você podia deixar em decimal, tá? Mas, às vezes, deixar em fração facilita a nossa vida. Então, o que você puder deixar em fração bonitinho, fica melhor, tá? Sim. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, tranquilo, Kaique. Isso você chegou, né? Sim, Aí o B. A variação do espaço no intervalo de tempo calculado no item A. Então, a gente sabe o quê? Que variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial, tudo bem? certo. E aí seria 27 menos 12, que dá quanto? 12. 15 km. 15 km. Aí acabou aí, já está em quilômetro. Dúvidas? Não, isso mesmo. Perguntas? Tudo bem? Tudo bem. Tá. Aí, item C. Ele quer a velocidade? O valor de sua velocidade, supondo a constante nesse trecho. Então, eu sei o quê? Que velocidade é ΔS sobre ΔT, tudo bem? Certo. Então, velocidade vai ser igual a 15 dividido por 1/4 de hora. Belezura? Certo. Sim, posso seguir? Pode. Divisão de fração. Como que eu faço? Eu mantenho a primeira fração, que é o 15 sobre 1, e multiplico, tá? Aqui tem embaixo desse 15, eu tenho isso daqui, ó. Pra você não confundir com 1 do 1/4. Eu tenho isso daqui, ó, 15 sobre 1. E aí eu multiplico pelo inverso da segunda fração, que é quanto? É o 4. 4. Então, 15 vezes 4, 60. 60 quilômetros por hora. Tudo bem? Tudo bem. Aí você comentou do D, né? A letra é a D que tá complicado. O marco quilométrico pelo qual ele passará a 7,40, na velocidade calculada no item A. Então, imagine o seguinte, ó, eu tenho isso daqui. Fazer desenho ajuda, tá? Aham. Então, ó, eu tenho, por exemplo, aqui 7 horas e 5, aqui eu tenho 7 horas e 20, e aqui eu tenho 7 horas e 40, tudo bem? Certo. Aqui era 12 quilômetros, aqui 27 quilômetros. Eu quero saber o X aqui, ó. Tranquilo? Certo. Tá. Tranquilo. O que eu vou calcular? Ó, eu vou pensar nesse trecho aqui, certo? Hum. E qual que é a Certo. velocidade nesse trecho? 60 quilômetros. Por quê? Que a velocidade é constante e ele estava já com 60 quilômetros? Isso mesmo. Como a minha velocidade é constante ao longo de todo o trajeto, então quando eu olho o que está circulado em vermelho, eu também tenho uma velocidade de 60 quilômetros, porque existe uma constante ali. Tudo bem? Certo. Tá. Mas Tudo para bem. isso, eu preciso saber meu intervalo de tempo. E qual que vai ser meu intervalo de tempo de 7 horas e 20 para 7 horas e 40? 20 minutos. Isso, porque vai ser o 7 horas e 40 menos 7 horas e 20. Então, ó, 20 Certo. minutos, tá certo? Tudo bem? Vou converter Certo. isso então para hora. Basta eu dividir por 60. quantas horas eu tenho? Um terço. Isso, 1/3 de hora. Porque eu simplifico aqui por 20, aqui por 20. Beleza? Beleza. Eu sei o seguinte, que velocidade é ΔS sobre ΔT, beleza? Aham. Quanto vale minha velocidade? 60 quilômetros Isso aí. por hora. Igual a ΔS sobre o ΔT, que é de 1/3, Delta T é 20 minutos. Um terço. 1/3 de hora. Vou isolar meu ΔS, tudo bem? Então, esse 1/3 que está dividindo, eu passo, Multiplicando. então, ó, 60 vezes 1/3. Tudo bem? Certo. Alguma dúvida? Não. Não? Hum. Pode perguntar. Não, é porque nessa hora aí, aqui quando você passou multiplicando agora, eu acabei me confundindo com a regra da divisão. E aí Hum, eu acabei fazendo 60 vezes 3 sobre 1.
Tava Ah, dando 180, pô, mas aí tá dando uma diferença muito grande. Aí eu acabei me perdendo aqui nas anotações. Na ó, hora de passar pro outro lado. isso de inverter a fração é só na divisão, tá? Ah, Na divisão entre frações, sim. tá? Aí foi o Aqui, meu erro agora. aqui o que você pode fazer é o seguinte, para facilitar a sua vida. Antes de você substituir, você corrige isso daqui, ó. Então, ó, eu não quero ΔS, então ΔS é igual. O ΔT não está dividindo? Sim, Passo multiplicando. Então, velocidade vezes ΔT, tudo bem? certo. Aí, ó como fica mais bonito. Então, ó, 60 vezes 1/3. Aham, Direto. Ó, mesma coisa, tá vendo? Sim? certo. E quanto que dá isso? ΔS? Vai ficar 20, né? 20 quilômetros. Só que eu quero a variação. Não, quer saber o marco que eles se encontram, né? E como que eu posso fazer isso, Thiago? É, como deu 20 quilômetros, vai somar o marco inicial de É vinte e um sete Isso, que aí, teoricamente, esse, como a gente está analisando, esse seria o inicial, né? Então, é isso mesmo, ó. Isso. Delta S no S final menos o S inicial, Aham. a variação foi de 20. Eu quero o final e eu tenho o inicial de 27. Vou isolar o S final, tudo bem? Aham. O menos 27, então, passo para o outro lado da igualdade, Somando. somando. Então, S final, 47 quilômetros. Isso mesmo. Certo. Olha, um detalhinho. Eu tinha chegado até aqui, mas aí na hora de. Eu falei, pô, não vai dar 180 km, não tem como. Fica Diferença de 5 minutos. A velocidade é constante, impossível o carro chegar no marco 180. tudo bem? Alguma dúvida? Não, Kaique, tranquilo. É bom que Vamos através fazer. desses erros, mais e mais. Oi? É bom que através desses erros aqui, vai fixando mais ainda na mente. Sim, com certeza. Tem que treinar, não adianta. Ó, É. tenta fazer esse, aí eu já corrijo. Consegue aumentar um pouco, Kaique, por favor? Sim, Agora eu ó, aumentei aqui, tá bom, tá bom. vamos. Aumentei aqui. Assim, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. A dica que eu te dou é trabalhar com metros por segundo, tá? Tá. Tem muita coisa em metros, tem muita coisa em segundo.
E aí, tudo bem? Conseguiu? Aí que eu cheguei no valor aqui, Hum, não estou compreendendo esse valor. vamos tentar? Vamos lá. Aqui na minha conta aqui deu mais de 1 quilômetro de ponte. Ó, é 1 quilômetro. Deu um e uns quebrados, é isso? 1 quilômetro, aí com o tamanho do trem também que eu calculei, não sei se está certo, deu Ah, 1,390, não, alguma esse aí coisa não assim. seria muito. Ó, vamos lá. Eu tenho o seguinte, tá? Vou colocar as informações aqui. Esse daqui é um exercício que pode com certeza cair. Tá? Tá, Tem grande chance de cair. Vai, 90%, assim, 70%. Porque a gente trabalha com a parte de velocidade e uma parte mais visual, que é o seguinte, ó. Eu tenho um trem, tá? E o comprimento do trem é de 200 metros, tudo bem? Ele me passou uma velocidade de 60 quilômetros por hora. O que pode acontecer lá, tá? No vestibulinho? Ele colocar um número mais bonitinho. Em que sentido? Quando eu for converter quilômetros por hora para metros por segundo, fica melhor, fica mais inteiro. aham. Porque esse daqui, quando a gente faz a conversão de 60 quilômetros por hora para metros por segundo, você chegou em quanto? Deu 16,66. Arredondei para 16,7. É isso mesmo. Então, ó, 16,7 metros por segundo. Tá certíssimo, é isso. Ó, tá? Então, o que pode acontecer na hora é o seu número inteiro. Tudo bem? Certo. Aí ele quer que eu descubra o quê? O comprimento da ponte, que eu não sei. E ele me passou a variação de tempo, que foi de 1 minuto e 12 segundos, belezura? Certo. Isso daqui eu preciso converter para segundo. Mas vamos lá. Um Certo. minuto tem quantos segundos? 60. Então, ó, 60 segundos mais 12 segundos. Isso dá quanto no total? 72 segundos. Tá. Tudo bem? Certo. Alguma dúvida dessa parte? Não. Então, assim, pegou o exercício, fez a leitura, já coloca todos os dados que você tem, todas as informações, Certo. tá? Então, vamos lá, ó. Velocidade é igual a delta S sobre delta T. Quem que eu vou calcular aqui? O meu delta S, porque eu tenho a velocidade e eu tenho o tempo. Certo. Então, ó, vou isolar delta S. O delta T que está dividindo, eu passo. Multiplicando. Então, velocidade que multiplica delta T. Vamos lá. Quanto que vale a minha velocidade? 16,7. 16,7 vezes o tempo de 72 segundos. 72. Quanto que dá meu delta S? Quanto que dá essa multiplicação? Então, sabe onde eu errei agora, Kaique? Ah, Quando eu montei a conta aqui, eu coloquei 16,7 vezes 72. Só que quando eu fui colocar na forma, eu coloquei o S de segundos e eu confundi e coloquei 72,5. Por isso que deu um número maior. é isso mesmo, é. O S eu confundi com o 5 aqui na bagunça das minhas anotações. E aí deu um número totalmente um pouco diferente, mas eu estava indo no caminho certo. Toma mesmo. Então, ó, vamos fazer aqui, ó. 67 é 16,7 vezes 72. Então, ó, 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Tudo bem? Certo. Mais 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 6, 42. Mais 4, 46. Sobe 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. Correto? Certo. Aí fica 4. 9 mais 3, 12. Sobe 1. 6 mais 3, 9. Mais 1, 10. Sobe 1. 1 mais 1, 2. E aí com 1, 10. Belezura? Certo. Tem uma casinha aqui da vírgula, ó, então eu corro uma casa. Então, meu delta S ficou 1.202,4. Uhum.
Tudo bem? Certo. Vamos facilitar a nossa vida. Vamos arredondar isso daqui, ó, para 1.200. 1.200 o quê? Metros. Metros. Alguma dúvida? Tudo bem? Certo. Então, no caso aqui, a resposta é essa mesmo? Não, 1.200. tem mais coisa ainda. Que é o comprimento do trem? Isso, ele quer o comprimento do trem. O que que é esse delta S? Esse delta S é o intervalo do comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Certo. O comprimento do trem ele te passou, ele quer o comprimento da ponte. Verdade. Entendeu? Sim. Sim. Então, ó, vamos lá. Delta S 1.200 igual. Quanto que é o comprimento do trem? 200 metros. 200 mais o comprimento da ponte. Vou isolar o comprimento da ponte. O 200 que está somando, passo para o outro lado da igualdade. Subtraindo. Então, 1.200 menos 200. Quanto que dá meu L? 1.000 metros. 1.000 metros, que é a mesma coisa que quanto em quilômetro? 1 quilômetro. 1 quilômetro. É isso. Acabou aí. Entendi. Legal. Tudo bem? Deu uma clareada? Eu sim, com certeza. Alguma dúvida? Não, tranquilo. A dúvida foi sanada aqui agora, na resolução. Ah, que bom. Deixa eu só descompartilhar. Ah, tá me vendo? Não, E agora? agora sim. Agora sim? Então é isso, Thiago. Muito obrigado aí pela presença, por sua participação novamente. Eu que agradeço, cara. Estou na torcida, tá? Qualquer dúvida pode me chamar. Faça uma boa prova, vai dar tudo certo. E se precisar de alguma coisa, é só chamar. Beleza, Kaique. Só que agradeço aí. Bom final de semana para você. Até uma próxima, se Deus quiser. E boa sorte, viu? Até. Valeu, Kaique. Prova. Tchau, tchau. Valeu.